E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Você sabia que está em curso na Câmara dos Deputados uma PEC, proposta de emenda constitucional, que trata de esclarecer e fortalecer a imunidade dos parlamentares? Pois é a PEC 48/2024, que altera mais uma vez o artigo 53 da Constituição Federal e visa explicitar, deixar mais claro ainda que a imunidade material de deputados e senadores se aplica independentemente do local em que forem proferidas as opiniões, palavras e votos. Sendo assim, fica claro que a imunidade parlamentar é estendida às redes sociais do congressista e também para os programas de rádio e televisão que ele participar. A proposta ainda especifica que o juiz, desembargador ou até mesmo ministro do STF que descumprir com a norma vai perder o cargo, sem direito à aposentadoria compulsória ou qualquer outra remuneração, bem como o impedimento de exercer qualquer função pública pelo período de 5 anos. E é com o deputado Bibo Nunes, autor da proposta, que nós vamos conversar agora. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Nós agradecemos a sua disponibilidade de conversar conosco mais uma vez. Como é que está a tramitação dessa sua proposta na Câmara? O senhor já conseguiu as assinaturas necessárias? Seja bem-vindo, deputado. Já consegui. Para protocolar uma PEC, são necessárias 171 assinaturas. Tem 3 PECs circulando no plenário da Câmara para coletar assinaturas. Uma com 1 ano, outra 6 meses, 3 meses, e estão, até hoje, com a média de 50 assinaturas apenas. Enquanto, em 2 tardes, além das 171, eu consegui 187 assinaturas, mostrando que os parlamentares estão muito interessados nesta PEC, estão coesos e unidos. Esta PEC, eu tenho a ideia dela faz mais de 6 meses, mas não sentia o ambiente. E agora senti o ambiente propício para isso, porque os parlamentares estão bem mais corajosos e estão querendo, de fato, que a sua imunidade parlamentar tenha validade e seja respeitada, porque a hermenêutica, a interpretação é constante por parte do judiciário. Isso é fundamental, porque isso precisa ficar cada vez mais claro, né? Ou seja, os fatos fazem as necessidades. E parabéns aí por sua iniciativa. Agora, o que nos parece é que nem todo mundo está a favor disso, né? O que é estranho, porque é uma PEC que esclarece a imunidade de parlamentares, tanto de direita quanto de esquerda. E nos parece que os parlamentares de esquerda não estão gostando nada disso. Como é que o senhor explica isso? Olha, eu, quando falei com líderes da esquerda, disse o seguinte: isso aqui não tem nada de ideológico, nem de partidário. Isso aqui é bom para o parlamentar, é bom para o respeito ao legislativo. A primeira versão do artigo 53 dizia o seguinte: o parlamentar é imune pelas palavras que falar e disser. Aí começou a interpretação, veio outra versão, uma PEC com nova versão do artigo 53. O parlamentar é imune por quaisquer palavras. Sim, quaisquer palavras que digam não tem o que interpretar. E mesmo assim ficam tentando desvirtuar. É incrível. Não, pode falar só no plenário. Tem que estar dentro da Câmara. Um absurdo, porque o parlamentar ele é 24 horas por dia, 365 dias por ano. O que eu fiz daí? Essa nova PEC, a 44, ela diz que o parlamentar é imune pelas palavras, por quaisquer palavras e em qualquer lugar. E para deixar bem claro, o magistrado, juiz, desembargador ou ministro do STF, que não cumprir a Constituição, que é absurdo, né? Mas tem que dizer isso, que não cumprir a Constituição, ele perderá o cargo sem salário, porque o magistrado perde o cargo e continua com o salário. Não, perde sem a sua remuneração e ficará por 5 anos afastado de assumir qualquer função pública. É um parte quieto mesmo. O que é isso? Pedindo apenas que cumpra a Constituição. Não queremos nada demais, apenas equidade. Aí alguns questionam, não, mas o STF
Alguns mais desavisados dizem assim, o Lula vai vetar. Lula não tem nada a ver com isso, o PEC não passa pelo Lula. Mas aí o STF vai vetar porque é inconstitucional. Inconstitucional, eu digo o seguinte, é inconstitucional punir alguém que não cumpre a Constituição? Estou errado em punir quem não cumpre a Constituição? É isso que nós dissemos. Então está dando uma ampla repercussão, os parlamentares em peso assinando, só deixando bem claro que a esquerda não quis assinar. Olham assim, bom, pois é, mas envolve aí o STF. Aí dá para entender que a esquerda está junto com o que pensa e o que faz o STF. Porque esta PEC é para defender a imunidade parlamentar, independente de cores partidárias. Aí chega alguém e diz o seguinte, mas o parlamentar não vai ser preso? Que absurdo. É preso, com certeza. Ele, segundo a Constituição, ele é preso em flagrante delito ou então por crimes inafiançáveis. Pode ser preso, sem problema algum. Agora, se cometer um outro crime, quem vai julgar é a Comissão de Ética da Câmara. Nós, Poder Legislativo, nós da Câmara, é que temos a Comissão de Ética para isso. E a Comissão de Ética pune. Por exemplo, Daniel Silveira foi preso. Os mais desavisados dizem o seguinte, o STF mandou prender Daniel Silveira. Não foi isso que aconteceu. Contra o meu voto, o STF mandou um pedido para o presidente da Câmara para que colocasse em votação parlamentares que ou não a prisão de Daniel Silveira. Então, dependia da aprovação. Uma grande infelicidade, a maioria aprovou que fosse preso. Então, não foi o STF. Quem aprovou a prisão do Daniel Silveira foi a Câmara com o meu voto contrário, porque foi se ajoelhar, comprovar ser capacho do STF, porque não deveria aceitar em hipótese alguma. E aí começou a desmoralização e o judiciário talvez chegaram mais em cima, chamando o deputado Poro, o caso do Marcelo, punindo todos os jeitos. Então, o que nós queremos é simplesmente respeito e equidade entre os poderes. Porque quem pode punir o STF? O Senado. Só que o Senado faz nada. E quando faz nada, diante de tantos pedidos, eu já pedi 6 impeachments de ministros e muito bem fundamentados, que era para impeachment. Sequer recebi resposta do presidente do Senado. Mas não vamos nos calar, porque o bem sempre vence o mal. Se não venceu ainda, é porque não chegou ao fim. Deputado, agora o senhor falou que a sua proposta diz em qualquer lugar. Isso não pode ser confundido como, por exemplo, foi confundido quaisquer palavras? Por exemplo, qualquer lugar. Se não estiver especificado ali aquilo que o senhor disse, inclusive as redes sociais ou em qualquer lugar mesmo, mas especificado, isso pode se entender o seguinte, olha, o deputado vai ter imunidade quando ele estiver na padaria, por exemplo, discutindo um assunto do dia, no açougue, no supermercado, mas não está mencionado aqui direitinho na vírgula, rede social. E aí o senhor passa a ter problema, não? Aí teria que colocar na rua, na chuva, na fazenda, no corpo de bombeiros, na escola, no hospício, não. Que se coloque, deputado, porque senão vão ter problema, poxa. Não, mas em qualquer lugar. Porque antes era pelas palavras pronunciadas. Depois mudou para quaisquer palavras. E nem assim está dando certo, deputado. Botando quaisquer palavras não está dando certo. Palavras. Não, mas aí vieram para o lugar. Aí o problema era lugar. Agora é qualquer lugar. Qualquer lugar. Me diz qualquer coisa aí. Qual é o lugar? Eu digo que está entre os lugares. Qualquer lugar pode ser qualquer lugar. Aí vai argumentar o quê? Não pode a internet? A internet é um lugar. Poxa vida, tomara que seja mesmo. Porque eles vão interpretar de maneira diferente. Sítio é o local. Então, qualquer lugar, a internet é um lugar? É. O shopping center é um lugar? É. Não tem. Porque, se quiserem complicar, perderão os seus cargos. Espero que se aprove. O argumento vai ser muito forte. Eu mesmo disse para os parlamentares de esquerda, vem cá, tu tem dívida no cartório, tu tem rabo preso, tu roubou. Eu encaro assim. O que é? É parlamentar para quê? Para estar aqui de capacho dos outros? Ou para, no mínimo, fazer respeitar
o Poder Legislativo. É assim que eu jogo. Com respeito, Ou quem eu estou aqui sabe, pela causa. ou quem Eu estou sabe pela fugir causa da prisão, e né, não deputado? admito parlamentar se comporta dessa maneira. Não admito e enfrento. Com Tá respeito. certo. Ofender, perguntar, vem cá, não está aceitando o que é bom para o Legislativo, o que é bom para um parlamentar, então você tem rabo preso lá. Está com medo de ser punido. Eu, por exemplo, já pedi impeachment, falo toda hora, só não ofendo honra e dignidade de ninguém. Por isso, até hoje, não vieram contra mim. Mas eu falo as verdades com força e com razão. Agora, deputado, o senhor acha que, uma vez aprovada aí no Congresso, o Supremo pode derrubar? Porque o ministro Gilmar Mendes disse uma vez que não interessa o que se aprova no Congresso Nacional. A palavra final será sempre do Supremo. E aí eles podem alegar inconstitucionalidade, como o senhor acabou de dizer, da proposta, por envolver uma cláusula pétrea, que é mexer na estabilidade do Poder Judiciário. Como é que o senhor vê isso? Olha, não é estabilidade ou estabilidade do Poder Judiciário. Simplesmente estamos punindo ou o juiz ou o magistrado não pode ser punido. A ideia que se tem hoje é essa. Que o ministro do STF não pode ser punido. Essa é a ideia. Nada. Mas não, tem gente que luta por isso. E eles têm que ser penalizados. Cometeu um crime, não respeitou a Constituição, é penalizado. Então não tem nada a ver com mexer com a estabilidade. Porque quem não respeita a Constituição, quando deve ser o seu guardião, para mim comete um crime e tem que perder o cargo. E a toda ação tem uma reação. E vai subindo e vai esticando a corda. Porque, como eu digo, no fim, o bem sempre vence o mal. Pode ter certeza disso. Senão, qual é o sentido de estarmos aqui? Deputado, o senhor é um valente soldado nessa batalha, mas qual é a expectativa de votação dessa proposta pelo plenário da Câmara? E se uma vez for aprovado na Câmara, tem que ir para o Senado e depois, se não houver mudança, é aprovado. Se houver mudança, volta para a Câmara novamente, né? Mas qual é a expectativa do senhor disso ser analisado pelo plenário da Câmara? Olha, nós precisamos de 308 votos em 2 turnos. 187 consegui rapidamente. A oposição, eles têm aí uns 140 votos, nós temos 513 deputados. Eu acredito que dê para chegar. Só que esse pessoal da esquerda vai sofrer. Cobranças terão de minha parte e de outros constantemente. E aos 308 votos nós vamos chegar. Eu aprovei uma PEC aqui por unanimidade, seus dias. Unanimidade. Passou pela CCJ, foi para a comissão especial, veio para o plenário e foi aprovado por todos os partidos. Então, certo argumento eu tenho, porque eu trabalho com a lógica, eu sento numa batalha é para ganhar, eu vejo as condições, pode aqui, pode não ali, e quando se está com o correto, o justo, a lei ao seu lado, a tendência é de vencer. Porque se nós não acreditarmos mais na lei, na lógica, no bom senso, fica difícil. Ainda mais num momento tão difícil que passamos no Brasil, ou de um descrédito, principalmente com relação ao poder judiciário, leia-se STF, é muito ruim. E eu quero que o poder judiciário seja respeitado, assim como o executivo e o legislativo. Mas para isso, cada um tem que jogar no seu quadrado e respeitar os demais poderes. E, acima de tudo, respeitar principalmente a Constituição, que quem está lá não está respeitando. Deputado, nós estamos quase chegando ao final desse nosso bate-papo, né? Porque isso aqui é mais do que uma entrevista, isso aqui é um bate-papo. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte, né? Como é que o presidente da casa, o Arthur Lira, deputado Arthur Lira, está vendo essa proposta? E mais, na trocas, o senhor acredita que isso poderá ser votado antes da troca do presidente da Câmara? E se não, como é que está sendo visto pelo futuro presidente da Câmara? Sim. Não, amanhã termina a sessão, entra recesso, agora com o Lira não tem a menor chance. Mas eu pedi para ele mandar, da mesma forma, manda lá para a CCJ, porque a presidente da CCJ, Caroline Detoni, ela quer ser a relatora dessa PEC. Ela já se ofereceu, quer ser a relatora. Falei ontem com o Lira, olhou meio assim, né, porque o Lira, inclusive, eu dei uma entrevista na TV Câmara falando sobre essa PEC. E não se fala muito, não se fala quase contra o STF na TV Câmara. E eu tive um programa especial falando sobre isso, então tive um certo respaldo. Agora as coisas vão mudando, mas
Eu falei e pedi a assinatura e ele disse que vai levar adiante. Hugo Mota, o futuro presidente da Câmara, assinou a minha PEC. Bom, isso é muito bom, hein? Muito bom. Então existe aí uma trabalho possibilidade. Mesmo Vai ter o porque presidente, ele quer isso. Preciso do teu apoio e levar adiante, porque isso aqui depende do legislativo. isso é muito importante para ambos os lados, né, deputado? Porque isso é uma forma de se pacificar, de evitar que um poder atropele o outro. Por mais que se diga que não está havendo, né, um atropelo, como o senador Rodrigo Pacheco disse certa vez, que não consegue enxergar nenhuma ruptura das instituições, que não está havendo absolutamente nada, mas isso é notório, isso está todo mundo vendo, está todo mundo repercutindo, e acho que a única forma de se conseguir essa pacificação seria justamente o respeito à Constituição. E para que se chegue ao respeito da Constituição, sendo que alguém não consiga interpretá-la como deve ser, porque às vezes uma vírgula, uma palavra, realmente pode gerar uma sequência de interpretações aí que realmente complicam o resultado final. Por isso que eu digo o seguinte, a sua proposta está ficando bem clara, né? Está especificando ali direitinho. Mas eu vou entrar agora numa outra questão ainda que pode prejudicar, que pode representar aí um risco para a sua PEC, que é a iniciativa do Supremo de aprovar a regulamentação das mídias sociais. Exemplo, no STF os ministros estão votando o artigo 19 do Marco Civil, que responsabiliza as plataformas pelo que o entrevistado disser. Ou seja, vai responsabilizar as plataformas por conteúdo de terceiros. Na sua proposta, o judiciário não poderá interferir nas falas do parlamentar, mas na proposta deles, eles podem obrigar as plataformas a censurar as suas opiniões e palavras. Como é que o senhor pretende contornar essa situação na sua proposta? Bem, aí se a plataforma censurar, aí é outro detalhe. Quem não pode censurar na minha PEC é o STF. O STF não pode dizer, olha, vocês aí, plataforma X, vocês tirem porque não pode. Não. O STF, pela minha PEC, eles têm que respeitar a imunidade parlamentar em qualquer lugar. Tá certo. Mas aí se eles proíbem, criam agora uma situação onde as plataformas não podem colocar as suas palavras, por exemplo, as plataformas não vão abrir espaço para o deputado nas mídias sociais, o deputado ou senador falar o que quiser. E aí como é que fica? Aí é a mesma coisa, porque é uma terceirização. Aí é um problema com a plataforma, as plataformas, né? E isso acontece porque eu, com a eleição do novo governo aí que chegou, eu sou censurado em muitos lugares. Em muitos lugares eu sou lista negra, sem problema nenhum. Eu sei disso, tem represália, eu sou uma pessoa que falo, eu não tenho nada a esconder, eu respeito, honra e dignidade de todos, mas eu falo. Mas eu noto que eu sou bem censurado, isso eu noto. Tá certo. E agora acontece o seguinte, porque se as plataformas entram nessa de censurar, também já estarão infringindo um outro artigo constitucional. Então imagine o tamanho dessa bagunça, isso precisa ser melhorado, precisa ser, né, esclarecido, apaziguado de qualquer forma, né? Chegou aqui agora para a gente, deputado, para a gente encerrar, uma pergunta de uma espectadora aqui, dizendo o seguinte, a punição dos magistrados, seja ele um magistrado em qualquer categoria, ou na primeira instância, segunda instância, terceira instância ou na mais alta corte, essa punição vai valer para qualquer outra lei que eles desrespeitem ou especificamente para a PEC da imunidade? Eu acho que isso já está praticamente respondido, né? É a PEC da imunidade, em relação à imunidade. É o artigo 53. É o artigo 53. Porque aí tem o Código Penal, quem comete um crime, como acontece seguido, aí juízes que vendem sentença, tem juiz pedófilo, como qualquer, tem jornalista pedófilo, mas o juiz comete um crime, ele perde o seu cargo, mas vai para casa recebendo o salário. Que bela punição, né? Que bela punição! Só que nesse caso, vai para casa sem salário. E, deputado, o senhor está aí já vestido, já a caráter, já para o Natal, para as festas de fim de ano? Eu sou um cara que eu vivo intensamente o Natal. Natal é o melhor momento do ano, o nascimento de Jesus Cristo, melhor pessoa do mundo. Então eu estou com esse terno aqui de Natal, uma gravatinha de Papai Noel, porque eu quero que o espírito natalino contagie a todos.
Deixe espírito natalino, a bondade, fraternidade, amizade, tudo de bom envolver sua alma e seu coração. É momento de dividir felicidade. Se você tem muita ou pouca, divida a felicidade. Todos têm alguma coisa para dar. Dê a sua parte e ela sempre virá em dobro. Deputado Bibo Nunes, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua participação conosco aqui no Mundial Telenotícias. E se a gente não se falar novamente, já desejamos ao senhor aqui e à sua família um Feliz Natal e um ano novo assim cheio de tranquilidade e sucesso nessa busca aí pela aprovação da sua PEC. Legal, Papai Noel. Feliz Natal a todos, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Sempre à disposição. Feliz Natal. E o verdadeiro Feliz Natal, verdadeiro, será em 2026, porque teremos muito mais esperança no Natal. Tudo de bom. Um abraço. Tchau. Obrigado.